Me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Pois é. Olá, olá, olá! Chegamos! Como estamos todos? Estamos benes? Muito bem! Cheguei! E aí? Você tá bem? Tá benes? Muito bem! Pois é, estamos começando hoje a segunda edição da nossa série de entrevistas, podcast, da pessoa humana sem filtros. Sim, hoje nós vamos entender, afinal de contas, por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz? Manso ou feroz? Quem? Eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar. Quem? Eu, caçador de mim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa que é uma série que começa agora. Neste ano de 2023 teremos 10 convidados e convidadas. E hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, que vai trazer pra gente, vai mostrar pra gente o que afinal de contas se desvenda quando a gente pensa na pessoa humana, quando a gente pensa naquela pessoa que vai entrar na vida, que vai fazer diferença, que vai ter resultado. O que a gente está esperando, afinal de contas? Quem é a pessoa por trás da característica, né, principal da competência humana que ela tem, da competência técnica que ela tem? Quem é essa pessoa, afinal de contas? É isso que nós vamos começar a desvendar, é exatamente isso que nós vamos começar a trazer a partir de agora. Então estejam aqui presentes, porque vai ser uma grande descoberta, vai ser uma grande descoberta. Eu costumo dizer que cada um de nós é um universo de possibilidades. Sabendo disso, vamos descobrir quem são as pessoas que estão por trás do conhecimento técnico que elas apresentam. Então, venha, minha querida Renata. Venha. Vem, Renata. Oi, Carlos. Olá. Seja bem-vinda. Olá! Me Tu- bem? Tudo bem? Beleza. Me ouve bem? Eu ouço, e você me ouve? Também ouço muito bem. Eu quero só saber para ver se eu ponho o fone ou se eu não ponho o fone. Eu Para tô ver com um foninho aqui que acho que ajuda a dar menos interferência, mas se de repente achar que tá ruim, aí eu tiro. se alguém achar que estiver ruim, avisa a gente aqui no chat que tá ruim. Pega Isso. esse aviso, já manda para geral, manda para os amigos, porque hoje a gente vai descobrir quem é a pessoa humana, sem filtros, por trás da nossa querida doutora Renata Domingues. Então, eu vou fazer a liturgia, vou cumprir a liturgia. Ela é advogada, empreendedora. Olha, gente, a OAB dela começa com 159. Então, você já viu aí, né? Entrega a idade assim, Fernando. Ela é empreendedora, fundadora e proprietária da empresa Crescer. Isso. É Crescer, fala? Crescer e jus. Crescer é Justo, desenvolvimento de carreiras jurídicas. É mestra em Direito, ela é especialista em Direito Constitucional, com módulo internacional em Direitos Direito. Fundamentais. É especialista em direito Civil, Direito Processual Civil, tem MBA em Gestão de Negócios, é especialista em Gestão de Escritório de Advocacia, professora de empreendedorismo de Direitos Humanos e Constitucional. É mentora de carreiras jurídicas e palestrante.
presidenta da Comissão de Empreendedorismo e Marketing Jurídico da subseção da OAB Subseção Itapeva. É membro da Comissão de Empreendedorismo Legal da OAB São Paulo, da Seccional São Paulo. Renata, por tanto amor, por tanta emoção, né? Você viu que eu trouxe o Nascimento para falar com você hoje. Eu amei essa introdução, achei fantástica. Eu quero saber aí quando você, né? Quando você terminou de protocolar, a última petição foi protocolada, quando você desligou a câmera da sala da audiência, quando você já desligou o telefone e o WhatsApp do cliente, quem fica? Quem sobra? Quem é a Renata? Se apresenta para a gente agora. A Renata por trás, né? A Renata dos bastidores, a Renata real, não da vida dela, né? Quem é essa Renata? Olha, essa Renata é uma Renata assim que a hora que está nos bastidores, né, é a hora que ela se divide nas outras funções aí, de mãe, de filha, de amiga. Até um tempo atrás também me dividia na função de esposa, hoje eu estou divorciada, mas eu sempre fiz essas divisões assim. Então eu procurava gerir aí a minha vida pessoal com a minha vida profissional, para que de alguma forma eu pudesse tentar dar conta de tudo, Fernanda. Eu digo tentar porque essa função mulher polvo, ela nos sobrecarrega muito. E isso foi algo que eu fui aprendendo com o tempo também, que a gente não precisa ser perfeita, que a gente não precisa ser essa super mulher. E eu, por muito tempo, coloquei muito esse manto de super mulher, de que consegue dar conta de tudo e fazer tudo. E aí, de uns tempos para cá, através de muito autoconhecimento, fazendo terapia, investindo em cursos e outras coisas para a minha vida pessoal, eu fui me descobrindo dessa forma, como alguém que é imperfeita, mas que busca, sim, dar o seu melhor. Então, a Renata dos bastidores é mais ou menos isso. É essa Renata imperfeita, mas que tenta aí fazer o seu melhor e se divide aí, né? Principalmente nessa função de mãe. Eu sou mãe do Gustavo, um adolescente de 14 anos. Então, ele é meu querido, meu parceiro, a gente é muito amigo. Então, os momentos que eu não estou assim trabalhando, eu procuro estar assim muito com ele também. E sou uma pessoa que preza muitas amizades, então eu também adoro estar cercada de amigas, da minha família também. A Renata dos bastidores é mais assim. A Renata dos bastidores também é muito brincalhona, ela gosta de brincar, ela gosta de assistir filme, série, fazer piadas, entendeu? E, às vezes a gente aqui na área do direito, né, passa aquela imagem de seriedade, né? Olha lá a postagem na rede social naquela pose de bracinho cruzado, quando na verdade todos nós temos um outro lado também. Então, eu achei muito bacana essa tua proposta para a gente tirar aí um pouquinho as fantasias de profissional e contar um pouco mais sobre essa vida real. Perfeito. Vamos trabalhar, Renata. Você sabe que você trouxe aqui a Renata Polvo, ela entrou em ação, né? A gente vai trabalhar com a Renata Polvo na real agora, tá? A gente vai para um lado e depois a gente vai para o outro e depois a gente vai voltar para o outro lado, enfim, vai dar bom, confia. Vai dar bom. A Rita está falando boa noite, lindona. Boa noite, ela é a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui, Vanessa Ramos, querida coração. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, já compartilha. A Renata está me dizendo, então, que ela acreditou, né, na história que contaram para ela, que toda mulher que se preza edifica o lar, dando conta de tudo. É isso. E aí, quando ela se viu no meio do vulcão, assim, ó, como é que é o nome dele? John Travolta, né, o meme. Quando ela se viu de Travolta ali no meio da vida dela, do balaio, ela olhou para aquilo e falou assim, peraí, me conta, Renata, qual foi o impacto para você na sua vida de olhar e, primeiro, eu não dou conta. Como que foi para você esse balde? Sabe? Pá! Você não dá conta, sabe? Esse dedo. Me conta primeiro isso. Aí depois eu quero que você me conte como é que você conseguiu. Tá bom, Rê. Tá bom, bonita. Tá bom, minha linda. Como que você conseguiu se acolher?
Então, primeiro, tapão, né? Quando a Tapão. vida te tapou assim, de, meu Deus, mas eu sou mulher, eu tenho que dar conta, eu tenho o quê? E aí Uhum. você mudou. Então, você se sentiu a pior mulher. Aí depois eu quero que você me diga como que você levantou das cinzas para perceber, Uhum. né? Não, eu não sou. E tá legal, tá bom. Dá bom, me conta. Bom, esse tapão, ele não tem muito tempo, viu, Fernanda? Eu acho que eu levei muito tempo na minha vida carregando esse fardo, esse peso de achar que eu tinha que ser perfeita e tinha que dar conta de tudo, tinha que ser uma super mulher. Muito relacionado até com um traço que eu tenho de perfeccionismo, porque eu gosto realmente de fazer as coisas tudo muito certinho, sou muito dedicada, e aí eu acabo trazendo isso para mim, inclusive, né? E trouxe isso para mim, para essa Renata aí, polvo que tinha que dar conta de tudo. E eu falo que eu tive um grande divisor de águas na minha vida, que foi há mais ou menos 3 anos atrás, um pouquinho antes da gente entrar na pandemia, que nós fomos para o Congresso da Mulher Advogada, Congresso Nacional da Mulher Advogada em Fortaleza. E esse congresso para mim foi um divisor de águas porque foi onde eu assim realmente vi o quanto eu poderia me empoderar, mas ao mesmo tempo me aceitar como um ser imperfeito. Ali eu pude conversar com muitas mulheres, trocar muitas ideias, enxergar a situação de outras formas que eu não vinha enxergando. Então ali foi um start. Deixa eu interromper só seu Uhum, raciocínio. Me empoderar uhum, e reconhecer como, ok, é o que eu consigo, né? É o que eu isso. sustento. Ótimo. Uhum, Gente, é assim, é para gente, é. primeiro, a proposta desse projeto é você perceber que você não está sozinha. Não tá sozinha. Não. Todas nós, todas nós, De né? mãozinha dada. Dadas e todas nós passamos por algum ponto de virada, né? E esse Uhum, virada ele vem às vezes numa avalanche, às vezes no congresso, às vezes numa fala, numa palavra, às vezes aqui nessa live você vai ter essa virada. A uhum, questão é respira e vê o exemplo que a Renata traz para gente e como que isso uhum, pode caber, né? exato. Vamos lá. Então, esse foi um divisor de águas. Dali para frente, eu comecei a tentar me entender mais em relação a tudo isso e não me cobrar tanto. Claro que eu fui buscando também outros mecanismos para tentar gerir melhor e conciliar melhor essa questão da vida profissional com a vida pessoal. Então, questão de gestão de tempo, com organização, questão de ter uma rede de apoio. Eu sempre pude contar assim com a minha mãe, por exemplo, que é uma pessoa maravilhosa. Faço aqui os meus agradecimentos. Ela é minha linda, minha amiga, minha parceira, e ela realmente me apoia muito, né? Para eu poder, às vezes, fazer uma viagem e participar de um congresso, ela fica aqui na retaguarda. Então, ter uma rede de apoio é muito importante para nós também. E a gente precisa reconhecer que a gente precisa dessa rede de apoio, que sozinha a gente não vai dar conta. Né? Quem é casado, quem tem outros parceiros ou parceiras, também precisa entender que eles têm que vir para ajudar. Né? Eles têm que estar juntos, têm que estar dividindo essas funções. Né? E às vezes isso vai trazer briga, vai trazer discussão, mas é necessário esse apoio também. Para não perder o Uhum. fio. Mas como é que uma mulher que é perfeccionista. Não estou entendendo, Renata. Você Como está assim? gritando, Renata? Conta a verdade. Me conta, porque assim, gente, se vocês conseguirem perceber a riqueza do que ela está trazendo, Uhum. ela tá sendo vulnerável para a gente perceber que é possível, né? Uhum. Então, assim, ela é perfeccionista como traço principal de personalidade, uma coisa que ela falou no início da fala Uhum. dela. E aí, agora ela reconhece que, olha, eu preciso de ajuda, eu não sei fazer sozinha, eu não consigo. Como foi esse tic-tac, essa briga, sabe? Essa Me conta. briga. É essa briga mesmo, porque num primeiro momento a gente tem uma tendência de achar que, não, eu dou conta. Eu faço, eu aconteço, eu não preciso, porque eu sempre dei conta, então eu vou continuar dando conta. Mas aí eu realmente falei, não. Por quê? Porque o corpo começa a pitar. Ah, Então, ou você se descobre um ser imperfeito que precisa das pessoas para te auxiliarem,
pelo amor ou pela dor. Eu acho que no meu caso veio um pouco pela dor. Eu comecei realmente a dormir mal, a me sentir muito sobrecarregada, ter queda de cabelo, questões fisiológicas mesmo, né? Então, aí você fala, bom, de duas uma, eu vou começar a me afundar em antidepressivo, em ansiolíticos, em remédios, ou eu vou começar a entender que eu preciso reconhecer essa minha imperfeição, e entender que eu não vou dar conta de tudo, e entender que eu preciso de pessoas, e buscar me cercar dessas pessoas que podem me ajudar. Até a Denise Araújo veio aqui falando que para o perfeccionista, no primeiro momento, dói aprender a delegar, mas dói de um jeito, dói muito, porque a gente acha que só a gente que consegue fazer bem feito. Denise, eu acho que dói um passo antes, que é a gente reconhecer que precisa delegar. Não, eu não dou conta. Esse primeiro assim, eu não dou conta. Gente, quando a gente consegue falar, fala pra mim. Quando você conseguiu falar, né? Verbalizar isso. Eu não dou conta, né? O seu corpo já está precisando. E você teve que assumir. Como é isso? Assumir como assim? E aí, realmente, eu falei, bom, para tudo, vamos repensar um pouco essa vida. E aí eu fui realmente trabalhar essa questão minha até na terapia, né? De que eu precisava romper com esse perfeccionismo de achar que eu tinha que dar conta de tudo e achar que eu tinha que ser perfeita. E foi mesmo, assim, um trabalho de autoconhecimento para eu realmente entender isso, porque eu falo assim, que o primeiro passo, né, Fernanda, para a gente mudar é a gente reconhecer que a gente precisa mudar. Mas não basta só reconhecer que a gente precisa mudar, a gente precisa dar o passo para a mudança, senão fica só assim, eu sei que eu tô errada mesmo, mas, né, e permanece. Então, aí eu fui dar esse passo para essa mudança e realmente fui fazendo vários ajustes aí na minha vida, né? Desde buscar pessoas para trabalharem junto comigo, para me ajudarem, ter conversa, seja com o parceiro, marido, com alguém da família, para trazer mais para perto também para essas questões. Eu procurei também dividir melhor o meu tempo e reservar um espaço para cuidar de mim, porque era algo que eu deixava lá na ordem de prioridades em último lugar. Eu cuidava de todo mundo e não cuidava de mim, Fernanda. Então eu comecei a inverter um pouquinho. E tendo a consciência de que, por exemplo, às vezes para eu cuidar de mim, eu teria que deixar meu filho sozinho. Mas eu estava cuidando de mim naquele momento e eu mereço cuidar de mim também. A Denise está falando que autoconhecimento é vida. Reconhecer que não dá conta é um passo, a Rita falou. A Vanessa está falando que tem essa dificuldade também, a Rita também. Eu quero agradecer a participação de todos vocês e participem. Renata, você tocou num ponto agora que eu bato muito nessa tecla. Eu falo que o autocuidado é um ato de sabotagem, né? Então você se blinda com a antissabotagem a partir do momento que você cuida de você. Se você não está bem, como é que você quer que o universo esteja, né? Não dá. Não tem como. E aí eu quero que você traga pra gente, assim, o que você faz por você? Como que é a rotina de autocuidado? Tem uma rotina? Não tem? Oi, tudo bem, Rô? A Rô tá aqui com a gente falando boa noite a todas. Querida. Maravilha, obrigada. Como que é a sua rotina de autocuidado? O que você faz para defender, né, a sua rotina de autocuidado? Bom, então, como eu falo, antes não era tão assim, né? Eu precisei realmente mudar várias coisas. Então, hoje, a minha rotina de autocuidado, ela começa com um despertar cedo, dentro da rotina de escola, inclusive de filhos e tal. Eu levanto por volta das 6 da manhã. E aí eu não deixo de tomar um belo café da manhã. Eu brinco que o meu café da manhã na minha casa é igual ao café da manhã de hotel. Eu faço mesmo. É a fruta, é o suco, é o pãozinho. Eu sento para tomar esse café. Então eu levanto mais cedo para eu conseguir me alimentar bem, para eu poder sair. E aí eu deixo lá meu filho na escola e vou para academia para cuidar de mim.
que é outra coisa que eu não fazia. Eu tinha, inclusive, Fernanda, trazendo um pouquinho aqui do coaching, né? Eu tinha a crença limitante de que eu não gostava de atividade física. Essa crença limitante, ela me acompanhou, assim, por uns 40 anos da minha vida. E aí, eu fui perceber que não. Que, na verdade, eu gosto, sim, porque hoje eu percebo que essa atividade física é o autocuidado, é o autoamor. Então, quando eu vou para academia, eu não vou lá porque eu quero ficar marombada. Não, não é nada disso. É uma questão de cuidar de mim mesmo, da minha saúde, de sentir que eu fico melhor depois que eu faço atividade física, de sentir que depois que eu faço atividade física, eu tenho mais disposição para tocar minha vida. Então, o meu autocuidado, de manhã, ele começa assim, acordando cedo para conseguir tomar um bom café da manhã e indo para a academia. Depois eu vou me dedicar para o trabalho e aí não pulo as refeições. Isso é um outro autocuidado também que eu tenho. Eu procuro me alimentar mesmo bem, assim, comer certinho, que eu acho que também é algo que me ajuda. E aí, no fim do dia, né, por exemplo, hoje, eu vou sair daqui dessa live. Hoje eu não tenho mais nada, eu consegui liquidar tudo que eu precisava fazer. Então hoje, de quarta-feira, é um dia que eu faço dança do ventre, com umas amigas muito queridas, assim. E eu descobri na dança também um outro ponto muito importante de conexão com o meu feminino, com esse universo da mulher, do nosso corpo, do quanto o nosso ventre, ele canaliza todas as nossas energias. Então, assim, para mim foi maravilhoso. A gente criou uma verdadeira irmandade nessa dança, onde uma apoia a outra, onde uma ajuda a outra e vai muito além da dança. Eu falo que é uma verdadeira terapia de grupo. Então isso também faz parte aí do meu autocuidado. As quartas-feiras à noite é o nosso dia. Já sei onde encontrar a Renata, isso. Né? Você fala de café da manhã que é de hotel, né? Aqui em casa eu falo que é café da manhã da rainha. A minha sobrinha já sabe, ela já veio tomar café da manhã aqui de vez em quando. Põe mesa, sabe? Eu sento com calma, às vezes eu assisto alguma coisa, às vezes eu leio, às vezes eu sigo tudo, mas é o meu momento comigo mesma. E é tão bom, e é tão inteiro isso quando a gente consegue, porque a gente precisa defender. Renata, nós somos advogadas. E aí a gente vai defender com maestria o nosso cliente, mas na hora de defender com maestria o que é importante para nós, a gente fala, tá bom, pode passar aqui, passa mais um, passa mais outro, né? E aí a gente tem essa dificuldade aqui, né? A Denise está falando que para ela é o chá da tarde que é sagrado. É isso, é isso. O seu ponto de autocuidado. É o que é bom. E você traz agora essa questão do exercício físico, né? Como é difícil a gente, uma vez que a gente coloca na nossa cabeça, e a crença aí, essa convicção que a gente tem, né? Uma vez que a gente tem essa convicção já pré-determinada, como é difícil desconvictar, né? A gente criar essa crença, muito difícil. Muito. E hoje consegue ir na força do ódio ou na força do eu vou, porque eu sou adulta? Como é que tá isso? Olha, tem uma amiga que, logo que eu comecei aí na academia, assim, que você chega naquele início meio reclamando, né? Tipo, não acredito que eu tô aqui. Ela me falou uma frase, e eu falo que as pessoas, às vezes, elas são usadas para nos falar algumas coisas, e essas coisas vão ficar gravadas pro resto da vida. E ela disse uma frase assim, olha, acordou, não pensa muito, bota a roupa e vai. E quando ela falou isso pra mim, eu falei, gente, é verdade. E tudo é meio assim. Tudo que você tem que fazer, que de alguma forma não seja algo tão prazeroso, se você começar a pensar muito, você não vai fazer. Então, tem que ler um livro hoje. Daqui a pouco eu leio. Tem que fazer uma prova. Daqui a pouco eu vou fazer. Tem que fazer uma petição, que tá no prazo. Mas eu vou deixar fazer mais tarde. A gente vai protelando, vai procrastinando mesmo. Então, essa frase dela teve um efeito forte pra mim. Principalmente no início, até que isso se tornasse um hábito. Hoje, quando eu não vou, só de pensar muito, exatamente, já se torna uma sabotagem. A gente começa a pensar muito e a gente já está se sabotando mesmo, né? Vai dando aí um monte de desculpa. Isso mesmo, Rayane. Então, e aí eu trouxe assim, hoje, né, já não é mais algo que eu falo, que ruim, o dia que eu não vou, eu sinto falta. Hoje até eu fiz um post aqui no meu Instagram, porque eu cheguei na academia e estava despencando água. Eu, parada no carro, fiz assim um videozinho daquela chuva, né?
Ele provar que você É. deveria mesmo, né? Eu ainda Aham. brinco, às vezes eu falo assim, se não postar, não valeu. E aí eu coloquei lá uma musiquinha que era toda animada, música super animada. Depois, assim, aquela motivação que chega da raiva até. Sabe assim? Porque realmente, né, você tem que encher de força ali para conseguir seguir adiante. Mas eu falei, vamos lá, vamos descer. Então hoje eu me empurro. Se tem algum dia que eu tô mais preguiçosinha, é como se eu mesma tivesse assim duas mãozinhas atrás aqui fazendo assim para mim, sabe? Vai. É, vai dar bom, né? É. É, a Vanessa está falando que vai dançar por nós, Isso, é isso aí. dança por mim. A gente está falando que é linda, é linda mesmo. Ah, ela Ô, Rê, também é linda. Você. Então a gente foi lá para o Tico e Teco, começaram a brigar lá para Renata perfeccionista falar: Uhum, opa, vai, deixa eu umedecer bastante, baixar bem minha uhum, gente, né? Como a uhum, gente, eu tenho dor de barriga, eu também assumi isso, é horrível, né? uhum, O é. pior momento é o nosso confronto real, né? Que a gente fala, realmente não tem condições. Aí você buscou uma rede de apoio e agora Uhum, você está me dizendo que você leva o filho para a escola e vai para a academia. uhum. Como que fica? E eu lembro que na nossa. A gente fez uma live, a Renata me convidou para fazer uma live aí em Itapeva, e surgiu essa questão e eu quero trazer para você. Como que fica a cabeça da mulher hoje, mãe, que entende que existe para além da maternidade? Como que você Uhum. consegue defender a Renata mulher para além da Uhum. maternidade sem essa culpa? Você já se livrou da culpa? Começa por aí. Olha, eu acho que eu avancei muito em relação a isso, principalmente nos últimos tempos aí. Eu vejo assim que por um tempo eu vesti aquela armadura de a mãe e era isso, era a mãe. Né? Eu Tinha não tinha nem a noção assim do poder mesmo enquanto mulher, entendeu? Do nosso poder, seja como profissional, seja como pessoal, seja como uma pessoa que é capaz de atrair, como alguém que é capaz de despertar desejos, enfim, essa noção era algo que estava assim super adormecido, porque eu estava com aquele manto da mãe. Né? Até tinha uma amiga minha que brincava das roupas, né? E falava assim, nossa, você anda com roupa larga, você só tá sempre de... Meu ex-marido falava assim, credo, não coloca esse sapato de grávida, que é aquelas sapatilhas, entendeu? Porque era assim, aquela coisa de se entender só como mãe, e até a própria roupa. E aí eu fui trabalhar isso, fiz até uma consultoria de imagem e estilo com a Cláudia de la Rua, que hoje é minha amiga e minha parceira, a gente desenvolve lá o projeto de oratória juntas. Mas há uns anos atrás eu fiz com ela, para dar essa mudança, para dar essa repaginada, para começar a me reconhecer de novo como mulher, né? Como feminina, como alguém que pode realmente não precisa ser só a mãe, né? Que existe o outro lado dela aqui que estava lá fechado, trancado, amordaçado, digamos. Então eu fiz até isso, até consultoria de imagem e estilo eu busquei para dar essa melhorada aí, digamos. para poder existir, né? Para Para poder poder existir. existir. Aí hoje você consegue assim se ver livre totalmente da culpa, ou quando a culpa vem por você de repente achar que tá, ah, meu Uhum, filho, eu não sou aquela mãe padrão, uhum, passa isso sobre você, como é que você faz para lidar com isso? uhum. E críticas, as frases, as críticas dos espíritos zombeteiros que ficam aí, né? Que a gente É. sabe que existe. Mas, minha filha, o filho tem que ter isso, mas a mãe tem que cuidar assim, a mãe tem que fazer assado. Como que você lida com isso? Então, eu acho que, assim, hoje, né, e até pela idade que meu filho está, 14 anos, então ele já tem aí uma boa independência e já faz muitas coisas sem precisar de mim. Mas quando era menor, e eu acho que a gente tem mães aqui que estão nos assistindo que têm filhos pequenos, eu realmente, ó, tinha hora que eu tava aqui com chicotinho, porque eu achava, assim, que por mais que eu fizesse, ainda assim não era suficiente. E aí eu fui percebendo também, né, que a gente precisa reconhecer que não vai dar conta mesmo de tudo, né? Hoje, assim, às vezes eu vejo, por exemplo, vou ter que deixá-lo para dar aula na faculdade à noite. Ele fica, né?
no passado, eu deixei de pegar aula para poder ficar com ele. Eu fazia isso. A gente se cobra demais, né? Então a gente abre mão da profissão, abre mão de oportunidades que aparecem. Eu abri mão muito da minha profissão na primeira fase da infância do meu filho, assim, do 0 até uns 7, 8 anos, eu abri muito mão da minha profissão, assim, eu deixei ela bastante em segundo plano, né? O foco era ele. Eu não me arrependo de ter feito isso, porque eu pude aproveitar realmente, assim, todos os momentos dele. Mas, por outro lado, profissionalmente falando, isso dá uma atrapalhada na nossa vida. Então, assim, hoje, né, se eu pudesse até voltar no tempo, ou falar para a Renata de lá de trás, eu falaria para ela, olha, cuida, mas cuida de você também. Olha para você também. Não abre mão da sua profissão, não, porque você acha que você tem que ser só mãe em tempo integral. Porque um dia esse filho vai crescer, um dia ele vai sair da tua casa e aí você vai ficar naquela síndrome do ninho vazio, né? E aí eu fui percebendo isso, sabe? E fui buscando realmente controlar essa questão. Hoje já é uma coisa bem mais tranquila para mim. Ele, inclusive, me apoia, né? É muito legal, que nem agora eu tô fazendo live, ele tá lá com os amigos dele, eu falei, ó, estou fazendo live. Vocês vão brincar e gritar lá em outro canto. Ai, mãe, legal, depois eu vou assistir. Então, assim, é gostoso quando eles começam também a perceber que a gente está feliz com o que a gente está fazendo profissionalmente. Então, eles também começam a apoiar, né? Quando o filho vê que a mãe está feliz com as escolhas que ela fez, ele também fica feliz. Às vezes a gente abre mão, né, deixa de trabalhar só porque quer ficar com o filho, mas fica aquela mãe irritada, aquela mãe que não tolera a bagunça, a mãe que só fica na base do grito. Será que vale a pena ficar dessa forma? Eu fui assim um tempo, né? Mas é o que eu falo, vim trabalhando isso comigo e hoje, se eu posso dizer aí para as mulheres, é isso. Olha para você também. Eu acho interessante, você até respondeu uma das perguntas que estava aqui já para mim. O que a Renata falaria hoje, sabendo o que você sabe, o que você falaria com 20 anos, né? Então, você falaria em relação à maternidade, cuida de você, né? Aí eu vou perguntar sobre a vida, num geral, mas eu não posso deixar passar esse comentário da Rita, que é assim, não tem como, nós somos assim, adiamos por eles. Então, Rita, esse nós somos assim é uma construção, e é uma do nosso sistema patriarcal. Então, nós somos assim, realmente, nós somos, lembra? A Renata tem aí tinha as crenças, né, de que ela não gostava de físico. É a mesma coisa em relação à maternidade. Então, hoje já tem pais que estão cuidando, estão no lar, já tem pais fazendo esse papel. E a gente, mulher, tá torcendo o bico quando a gente vê a vizinha. Porque a gente ainda acha que a maternidade é para a mãe, né? Que o cuidar, né? O cuidar da mãe, não é do pai. Quem não sabe fazer direito, o pai não sabe, não sei o quê. Mas, na verdade, isso é uma construção. Então, a proposta aqui é a gente fazer esse diálogo para que a gente comece efetivamente a fazer esse movimento, sabe? Para que o filho da Renata naturalize trocar a fralda dos filhos dele, sem ninguém falar, oh, como ele é maravilhoso, dá uma aula. Nossa! Né? Nossa, esse rapaz de ouro para casamento, não, ele é só um pai funcional. Filho, né? Não tem nada demais nisso, né? Não merece ganhar um troféu por causa disso, não tá fazendo mais que obrigação, caramba. Isso. A Raiane tá falando, por isso que sobrecarrega. Sim. Porque a gente fica. Eles fizeram. Exato. A gente comprou o sistema e a gente tem que sair dele. Então você pega muitas mulheres que são bem mais machistas do que eu. Né? Eu falo isso porque eu já modifiquei guarda para vários homens e na sala de audiência, pegando juízas mulheres, eu vejo esse sistema completamente machista. Promotoras, promotores, quando você pede uma modificação de guarda para o pai, eles querem justificativas, declarações, eles querem isso. Mas peraí, não é compartilhar? Então, a gente vai mudar o sistema de dentro para fora, fazer esses diálogos mesmo, essas reflexões, e é muito importante, né? Porque aí já tinha
Sobrecarga. Agora, a Renata de hoje, sabendo o que sabe sobre a vida, né? Sobre a vida, sabendo da vida. Ela falaria para a Renata de 20 anos. Aquela Não. menina, tava lá e Barbacena não é Barbacena, em café. Tava aí, né? Bom, nossa, acho que eu falaria bastante coisa, mas assim, acho que a principal coisa que eu falaria para essa Renata de 20 anos é não mude a sua vida por causa de outras pessoas, mude por você. Uau. Eu acho que seria essa a principal frase, né? Foque em você, né? O que que você realmente quer? Porque muitas vezes eu acho que eu lá atrás eu procurei agradar os outros, desagradando a mim mesma. Então, se eu pudesse voltar lá atrás, eu falaria isso. Uau. Essa frase já merece aqui, né? Um print das gatas. Marca lá, né? O arroba Fernanda Divulgada, marca o Uhum. professora, profa, ponto, Uhum. também, para a gente poder fazer mais gente ouvir essa live, mais gente refletir sobre essas questões que a gente vai Uhum. trazer. Né? Várias Manda para as amigas que vocês acham que precisam escutar essas coisas, né? Para os amigos que precisam ouvir também, que a gente está falando aqui de mulheres, mas os homens precisam ouvir isso daqui, afinal de contas, a gente está falando aqui, inclusive, de divisão de tarefas, né? Porque é divisão de tarefa, não é ajuda, né? É divisão. E como acho que foi a Rayane até que colocou aqui, né? Quando há essa divisão, né? Quando os dois desempenham o seu papel, ninguém se sobrecarrega. A exatamente isso. sobrecarga ela vem quando um está desempenhando mais uma função do que o outro. Sim, a Rita está falando, né? Hoje boa parte dos homens colaboram em casa. Exatamente Uhum. isso. Porque quanto Uhum. mais a gente conseguir, sabe, levar para eles, e naturalizar essa Uhum. questão. Naturalizar. É isso, sabe? Não ser mais uma questão. Mas para Uhum. não ser, então tem esse passo antes, que é falar, é conversar. Se a gente não Uhum. conversar, não vai. Tem um texto do Adorno, Uhum. do autor Adorno, né? Eu não lembro o nome dele. Mas ele tem um texto sobre o nazismo. E Uhum. lá fala que esse texto ele foi criado para que as pessoas não esqueçam que aquilo existiu, para Uhum. que ao não esquecer, elas não repitam. Porque uma vez que a gente finge que não está acontecendo, ele pode se repetir, ele pode voltar. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa falar, gente, ó, homem, é normal trocar Uhum. fralda, é normal ter comida, é normal você ganhar É. menos, é normal, tudo é Uhum. normal. O que esteja Uhum. acontecendo, tudo é normal. O que não Uhum. é normal, o que a Renata falaria para a Renatinha, de É. 20 anos, é, pelo outro não é normal. Não. Então, abrir mão de quem Uhum. você é do Uhum. outro não é normal. É. Ah, mas não é normal, porque a vida vai te cobrar isso. E ela vai te cobrar, Renata, eu não sei se te cobrou, mas a minha ela cobrou. Ela cobra da maneira mais sorrateira e triste e trágica Uhum. possível. Que é Uhum. que não consegue mais desver, não consegue mais voltar, não consegue mais, né? É. E aí você fica com aquela Uhum. cicatriz imensa na alma e para se recuperar ela Uhum. leva anos. Então, assim, ouça essa frase e eu quero que você repita pra gente. A Renata, a Renatona falando para a Renatinha. Olá! Pode repetir, por favor. É, é isso, Renatinha. Falaria para ela, né? Não mude, né? Não faça as coisas para agradar só os outros, né? Faça por você, né? Não faça para atender as expectativas dos outros, mas faça para atender aquilo que é a tua autoexpectativa com você mesma. Perfeito. Agora sim, se a gente voltar lá na sua infância, qual que é uma característica que você percebe que tinha e que vira e mexe você se vê hoje adulta reiterando aquela característica? Por exemplo, no meu caso, eu era extremamente espontânea, né? Então hoje, vira e mexe, me vejo nessa espontaneidade. Tem alguma característica que você carrega, assim, não abre mão, não porque você defende, mas porque é sua inata e não saiu e não vai sair, não tem questão. Tem algum Organização. Eu sou muito organizada. feliz?
isso. E sempre fui, desde criança, assim. Não era aquela criança que tinha o quarto bagunçado, era aquela criança que brincava e depois guardava o brinquedo. E eu, assim, fui crescendo, me desenvolvendo assim, e eu gosto dessa organização. Então, assim, não vejo como algo negativo, pelo contrário, vejo como algo positivo, por isso que eu mantenho, porque também se fosse alguma coisa que estivesse me prejudicando muito, eu já teria mudado. Mas, até em relação a essa organização, no passado eu era mais exigente com isso. Por exemplo, eu não deixava lá uma louça na pia, tá? Tinha que lavar. Você ia atrasar nossa live só para lavar a louça, é isso? Sabe? Ontem, eu até brinquei com uma amiga, que eu tenho uma amiga que eu vou na casa, e ela, assim, ela tem uma colaboradora que vai, acho que um dia sim, um dia não. Então, assim, no dia que a colaboradora não vai, a pia dela vai só aumentando, porque ela não lava mesmo, né? E eu sempre falava, nossa, às vezes até pegava para lavar dela, assim. Aí ontem eu fui aqui em casa e deixei. Falei, não. Meu Deus, desmaiou ou não? Não, eu me senti tão bem, eu achei que foi tão libertador. Olha só, é uma coisa muito simples, gente. Mas para quem é extremamente assim, que gosta das coisas muito organizadas, muito perfeccionista, às vezes uma coisa muito simples que para uma outra pessoa não tem valor nenhum, para você acaba tendo um significado grande. E aí eu vi que falei, nossa, né? Não morri por causa disso. A mesma coisa, às vezes, celular, que a gente fica o dia inteiro, e celular apitando, e mensagem, não sei o quê. Aí você experimenta colocar no modo avião. Umas 2, 3 horas. Depois de 2, 3 horas, você tira do modo avião e olha lá, ninguém morreu. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Então, assim, dá para viver, dá para suportar. É que a gente que se açoita e se cobra demais. Né? Então, assim, é libertador quando a gente consegue perceber isso. Vamos fazer o exercício, Renata, por aqui. A Ana falou que vai usar essa frase como mantra, né? Ótimo, Ale, usa mesmo. O exercício eu quero que vocês aí de casa respondam. Qual é a característica que você precisa abrir mão hoje que vai demonstrar que você está no comando? Então, a Renata falou, deixar a louça suja. Me prova o comando que eu não morro se eu não for tão organizada assim. Ótimo. O que para vocês que estão em casa aí fazendo esse exercício vai provar que vocês estão no comando? Esse é um exercício poderoso, porque ele mostra para a gente, primeiro, que a gente tem autocontrole sobre os nossos devaneios, né? Nossas crenças, que a gente cria, e enquanto a gente não questionar, é a questão do patriarcado que a gente estava questionando antes. Enquanto a gente não parar para questionar, a gente não vai mudar. Então, como é que a gente faz para mudar isso a partir desse momento? Então, faça para você esse exercício aí, fica de ouro. Renata, como para a gente, né, ir fechando aqui, como é que a advocacia entrou no seu radar? Quando que a advocacia entrou no seu radar? Bom, a advocacia entrou no meu radar já desde o momento que eu escolhi fazer direito, assim, já desde o primeiro ano da faculdade eu já pensava na advocacia, eu tive meu pai que foi advogado, mas eu não escolhi fazer direito por influência dele, porque ele até falava para eu não fazer, engraçado, né? Mas, assim, sempre gostei muito de ler, então acabei escolhendo fazer direito, e aí nos primeiros anos da faculdade eu já pensava em ser advogada e pensava em ser professora. Até mais do que gostar de advogar, eu gosto de dar aula. Então, eu falo que a minha paixão realmente é a docência, assim. Eu sou apaixonada pela docência, adoro. Mas, assim, a advocacia já logo nos bancos da faculdade, ela já foi me despertando. E aí eu terminei a faculdade, já passei no exame e já fui seguindo na advocacia. Trabalhei primeiro como advogada empregada, que eu acho que foi uma experiência muito legal para adquirir experiência, para aprender a trabalhar em equipe. E aí depois que eu fui abrir meu próprio escritório. E agora, dentro de todo o meu processo de mudança, que esse ano está sendo um ano da virada assim para mim, eu estou iniciando um novo projeto aí na área da advocacia também. Qual que é? Já pode falar? Ainda não, mas tá quase. Aguardem aí que logo vai estar nas redes sociais. Spoiler. Olha, eu queria entender assim, você fala, né, que durante a faculdade você decidiu fazer advocacia, e aí você foi advogada, e aí você foi ser empregada e foi uma grande experiência.
quando foi na sua advocacia, no exercício da sua advocacia, que você falou, uau, estou no caminho certo, estou na carreira certa? Quando? Acho que quando eu percebi que eu podia ajudar o outro. Eu sempre fui uma pessoa assim É uma característica minha mesmo, assim, a solidariedade, o gostar de ajudar, gostar de incentivar, gostar de pegar a pessoa pela mão e trazer junto. E aí, quando eu vi que na advocacia eu podia fazer isso, porque a gente está ali cuidando do problema do nosso cliente, eu falei, nossa, isso está tão alinhado com o que eu quero para mim, com aquilo que é o meu propósito, com aquilo que é onde eu me realizo, né? Então, as duas coisas, na docência é muito isso também. Então, acho que para mim foi esse o estalo assim que deu. Eu falei, não, é isso. Eu falo que eu brincava, né? Quando eu era criança, eu brincava de boneca, não era de mamãe, eu brincava de professora. Você também fazia isso ou não? Brincava muito de professora. Tinha as amiguinhas que ficavam sentadinhas e eu tinha a lousa e eu lá de pé, ó, com a lousa, com o giz e com a régua ainda que eu usava na Caramba, você não batia nas crianças, não, Só não né? batia nas amiguinhas, mas ó, a reguinha na lousa, assim, eu já brincava com ela. Olha, foi uma honra ter você aqui. Ai, foi muito bom, Fê. Adorei. Vai rendendo, né? Vai. Mas, antes de acabar, antes de tudo, eu quero saber de você o seguinte. Você falou que é muito brincalhona, que gosta de série. Qual que é a série que você está mais envolvida aí ultimamente? Filme que você assistiu, que você fala, não, esse tem que assistir. Qual? Nossa, bom, ai, tem várias séries, assim, mas já que a gente está falando muito de mulher, tem uma série que eu achei muito bacana que se chama Uma Nova Mulher. Ela trabalha um pouco a questão de constelação familiar nessa série. E eu achei fantástica essa série, ela trouxe muita reflexão para mim. Então, acho que eu deixaria essa série aí de dica para as mulheres. Ótimo. Uma Nova Mulher. Tem no Netflix. Você falou da organização, eu já te vi na Mônica, né? Do Friends. Não é a Mônica, então, né? Já chega limpando a casa, do dia que você vier aqui na minha casa, hoje eu vou te entregar a vassoura. É. Não é assim, mas Friends é maravilhoso. Agora, vamos finalizar. O que você diria, né? O que a Renata, com 80 anos, olhando para hoje, né? Desse trajetória que você tem de hoje até 80 anos, o que a Renata, de 80 anos, olhando para hoje, falaria assim? Qual que é o que você vê, vislumbra a Renata de 80 anos falando para você hoje de incentivo, de sensação? Como que é para você? Uhum. Eu acho que a Renata de 80 anos falaria: viva! Viva! Faça o que você quer fazer. Corra atrás aí das coisas que te dão prazer, que te trazem alegria. Preocupe-se menos com o que os outros vão pensar e mais com o seu bem-estar. Ótimo, perfeito. Foi uma honra recebê-lo aqui. Tem A honra foi toda minha, adorei nosso bate-papo. Passou que eu nem vi. rápido, né? Tem uma frase que eu não vou lembrar o autor, mas ele fala assim: que quando a gente espreme uma laranja, ela sai laranja, né? Para fazer o suco. Espremer uma laranja, vai sair laranja. Se eu espremer hoje a Renata, qual que é a característica que vai sair? Qual que é a característica mais... Não da organizadora, que você já falou, não pode repetir, tá? Mas assim, quando a Renata está pressionada, quando a Renata está esgotada, quando a Renata está, sabe? Qual que é a palavra que representa a Renata? Eu acho que amor. Apesar do espremer, às vezes, do sofrimento ou qualquer coisa que seja, mas a Renata, ela tem muito amor dentro dela. Uau. Amor pelas pessoas, amor pela profissão, amor pelo ser humano, né? Eu sou da área de direitos humanos, então, assim, eu tenho esse amor pelo ser humano. Né? Então, eu acho que é algo, assim, que se eu for exprimir mesmo de mim, assim, eu extraio isso, tá? Com uma característica, assim, forte dentro de mim. Uau! Gente, eu não tenho palavras, porque assim, tenham amigas como a Renata,
e não se ensolarado às 3 horas da tarde. Renata, vamos! Aí ela, moço, né? Então, assim, né? Eu falei, Eu tenho algumas poucas amigas que têm toda essa liberdade comigo mesmo, assim, de me mandar isso. e assim, eu quero ter palavras para te agradecer, foi uma honra você aqui, A honra foi minha. abrindo, né, Uhum. essa série de entrevistas, onde a pessoa humana fica em evidência, para além Uhum. das características profissionais e técnicas que a gente tem, e a gente corre atrás, o seu currículo é vasto, parabéns. Uhum. Essa mulher, essa pessoa intensa, grande, gigante, maravilhosa que está aqui, né? Nossa, me envaidece, me deixa muito honrada, feliz, plena. Eu acho que estou plena, assim, estou muito feliz. E se você resumir hoje, né, essa nossa conversa, a entrega da Renata, como você, Uhum. qual é a sua palavra para você, Lu? Olha, primeiro, gratidão pela oportunidade de estar aqui. Realmente, assim, a palavrinha gratidão não só por estar participando da live, mas por esse processo aqui que foi essa live, sabe? De autoconhecimento, de reflexão. Você foi conduzindo com muita maestria, como você sempre faz, Fernanda. E isso foi me fazendo refletir também sobre tantas coisas, sabe? Então, assim, foi muito prazeroso. Então, assim, eu tenho certeza que a Renata de uma hora atrás, ela não é a mesma da Renata de agora, tá? E isso eu acho maravilhoso. Então, quando eu consigo perceber que eu fiz qualquer coisa na minha vida que fez com que dali uma hora eu me tornasse uma pessoa melhor, eu já tenho que ser grata por todo sempre. Então, assim, para essa live aqui eu já posso te dizer, tá? A Renata de uma hora atrás, ela era uma pessoa pior do que a Renata de agora aqui. Eu acho que trouxe muita reflexão para mim, foi muito prazeroso estar com você mesmo. Muita gratidão, viu? Obrigada. A Rô está parabenizando, a Alessandra Obrigada. também. Obrigada, gente. Foi uma honra ter vocês aqui. E Uhum. aí, eu vou finalizar dizendo o seguinte, né? Eu escolhi essa música, tá? Porque eu acho que é isso. Olha o Cada meu um. filho, acabou de entrar aí, ó. Lindo. Falamos de você, depois assiste. Hein? Depois assista, viu, Gu? Nada a temer, né, Renata? Nada a temer, não correr da luta. Nada Uhum. fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito, abre o peito, a força nessa procura. Fugir às armadilhas da amargura. Longe se vai, sonhando demais. Mas onde? Onde se chega assim, né? Lindo. Maravilhoso. É. Gente, só É sobre agradecer. isso, como diz o jargão do momento, é sobre isso. Então, assim, a Fernanda Humana daqui Uhum. reverencia e reconhece a Renata Humana daqui. Muito obrigada. Falo reverbera comigo. E nessa série a gente vai falar reverbera com a gente. Porque a Uhum. entrega, a disponibilidade aqui foi sensacional, fora da curva. Obrigada. Obrigada. Eu... Muito obrigada. Vai ficar disponível, né? Eu vou inclusive marcar você para ficar lá no seu também, tá bom? Isso, que assim eu vou compartilhar com a minha galera aqui. Beijo, beijo. Valeu. Obrigada. Boa noite a todos que estiveram conosco aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês. Ótimo. E amanhã, às 19 horas, a gente tem uma aula aberta do Anti-Sabotagem. Obrigada. Beijo.